Meus amigos, em 30 de abril, Ucrânia e Estados Unidos da América assinaram o Acordo Mineral. É o acordo mineral que causou tanto drama, tanta luta entre Zelensky e Trump. Até mesmo todo o caos ocorrido na Casa Branca. Foi por causa desse mesmo acordo mineral, mas um rascunho anterior dele. Desde então, muita coisa mudou. E, finalmente, existem assinaturas agora aqui, consolidando os interesses de longo prazo dos Estados Unidos no solo ucraniano. Esse vídeo vai revelar tudo sobre os recursos da Ucrânia, os interesses dos Estados Unidos da América e se isso dissuadirá a Rússia. Quando um país tem algo valioso, os mesmos rostos conhecidos sempre aparecem. Eles entram diretamente, tornam-se confortáveis e deixam para trás um contrato com uma caneta já destampada. Agora mesmo, os minerais da Ucrânia são o evento principal e Washington não está apenas de olho no cardápio, já está chamando o garçom. A questão é, a Ucrânia consegue um lugar à mesa ou apenas a conta? A Ucrânia abriga algumas das maiores reservas de minerais industriais chave na Europa, incluindo vastos depósitos de titânio, lítio e grafite. Seus campos de gás, minas de carvão e reservas de urânio também são relevantes. Embora nem todos os recursos estejam totalmente mapeados ou explorados, o enorme potencial colocou a Ucrânia no centro de uma luta global por recursos. Mas há um problema. Uma grande parte desses recursos está em territórios ocupados pela Rússia, campos de gás offshore da Crimeia, reservas de carvão e metal de Donbass e depósitos de titânio do sul de Paris. A Rússia não está apenas controlando essas terras, está extraindo e integrando esses recursos em sua própria economia. Para a Ucrânia, controlar seus recursos restantes é crucial não apenas para alimentar sua economia, mas também para fortalecer sua posição no cenário global. Alguns depósitos importantes seguem sob controle russo. A batalha não é apenas sobre recuperar a riqueza perdida, mas também sobre proteger e maximizar o que ainda está nas mãos ucranianas. Com os investimentos certos e apoio internacional, a Ucrânia poderia se tornar um grande fornecedor de minerais críticos, dando-lhe uma alavancagem estratégica. A grande questão é, a Ucrânia pode transformar suas riquezas naturais em uma vantagem que mantém o apoio ocidental fluindo? Neste vídeo, vamos analisar a escala da riqueza de recursos da Ucrânia, quem controla o quê e se as riquezas podem ser transformadas em um ativo estratégico. Antes de mergulharmos, preciso que saibam de algo, amigos. Este é um vídeo exclusivo para membros e se você é um membro, teve acesso antecipado de uma semana antes de todos os outros. Inscreva-se no canal para receber vídeos como este todo sábado. Links na descrição. Os recursos naturais sempre tiveram um papel discreto, mas influente na política global. Para a Ucrânia, eles são mais do que apenas um ativo econômico, são uma fonte de oportunidade e vulnerabilidade. Com nações ocidentais buscando alternativas para suprimentos russos e chineses, a riqueza subterrânea da Ucrânia ganhou crescente interesse. Mas para compreender a razão, é necessário analisar o que está por trás da aparência. No coração da riqueza mineral da Ucrânia estão metais raros e minerais críticos, essenciais para a tecnologia moderna, defesa e energia. Um dos mais procurados é o titânio, um metal leve mas incrivelmente forte usado no espaço aéreo, veículos militares e aplicações industriais. A indústria de defesa global depende de fornecimentos estáveis de titânio, e a Ucrânia detém algumas das maiores reservas inexploradas, além da China e Rússia, tornando-a estrategicamente valiosa. Porém, o titânio não é seu único ativo estratégico. O lítio, essencial para a tecnologia moderna de baterias, pode ser crítico com a pressão global por veículos elétricos e armazenamento de energia. A demanda por lítio disparou, enquanto os depósitos de lítio da Ucrânia ainda são pouco explorados. Avaliações iniciais indicam que eles podem ser significativos para atrair investidores ocidentais e grandes potências industriais buscando garantir futuros suprimentos. Junto com o lítio, o grafite é outro material crítico usado na produção de baterias, e a Ucrânia está entre os principais fornecedores potenciais da Europa. Porém, os minerais não são o único fator relevante. O subsolo da Ucrânia também possui grandes reservas de energia, especialmente gás natural. A bacia de Dnipro-Tornetsk é a principal região de produção de gás da Ucrânia, porém boa parte de sua infraestrutura está defasada, restringindo a extração em larga escala. Há também gás de xisto, principalmente concentrado no oeste da Ucrânia, que poderia fornecer outro caminho para a independência energética se devidamente desenvolvido. E então temos os campos de gás do Mar Negro. Antes da primeira invasão russa em 2014, essas reservas offshore poderiam impulsionar significativamente o setor energético ucraniano.
Mas com a Crimeia agora sob controle russo, Kiev perdeu o acesso a uma parte crucial de seu futuro energético. Além do gás, os depósitos de urânio da Ucrânia adicionam outra camada de importância estratégica. Como um dos poucos países europeus com capacidade de mineração de urânio, a Ucrânia há muito abastece suas usinas nucleares. A crescente demanda global por energia nuclear significa que seu urânio pode se tornar uma exportação de alto valor se o investimento em extração e refinamento se expandir. Enquanto isso, o carvão, que já foi um pilar da economia industrial da Ucrânia, continua sendo um de seus recursos mais abundantes. Apesar de muitas reservas de alta qualidade estarem no Donbass ocupado, a Ucrânia ainda possui minas de carvão funcionando em áreas sob controle do governo. Estes ainda apoiam seu setor de energia. Mas a guerra obrigou Kyiv a se adaptar, dependendo mais de importações e fontes alternativas de energia para preencher as lacunas deixadas pela produção perdida. Essa vasta riqueza natural não é apenas valiosa, é necessária. A União Europeia designou oficialmente muitos dos minerais da Ucrânia como minerais brutos críticos, posicionando o país como um potencial fornecedor para as indústrias. Tentando reduzir a dependência da China, os Estados Unidos estão particularmente interessados em garantir um acesso estável ao titânio e ao lítio, cruciais para os setores de defesa e tecnologia. Mesmo a China, apesar das tensões políticas, já buscou oportunidades de investimento no setor mineral da Ucrânia. Contudo, ter recursos é só uma fração da equação. Quem os controla é tão importante quanto. E com muitas das reservas mais valiosas da Ucrânia situadas em áreas ocupadas ou contestadas, a guerra transformou a riqueza natural em um campo de batalha por si só. De acordo com estimativas, 30 a 40% das reservas minerais e energéticas da Ucrânia pré-guerra estão atualmente sob ocupação russa. Os números são impressionantes. Cerca de 90% das reservas de carvão da Ucrânia, que sustentavam sua indústria siderúrgica, estão no Donbass controlado pela Rússia. Em Zaporizhia, metade das reservas ucranianas de titânio, metal essencial para a aeronáutica e defesa, estão agora ocupadas. E talvez mais estrategicamente, as águas do Mar Negro na Crimeia contêm até 3 trilhões de metros cúbicos de reservas de gás natural que poderiam ter reconfigurado o mapa energético da Europa. Controle, no entanto, não é estático. Enquanto a Rússia apertou seu controle sobre as principais regiões industriais, a Ucrânia conseguiu recuperar alguns territórios, como partes de Kherson. No entanto, as áreas ainda ocupadas por Moscou permanecem as mais densas em recursos, deixando Kyiv em grave desvantagem econômica. Porque isso não é apenas sobre terra, é sobre alavancagem. E a Rússia não é do tipo que deixa bons espólios intocados como um batedor de carteiras experiente. Ela tem um método de pegar o que é fácil, mover o que é valioso e reivindicar o que sobra como seu. Neste caso, isso significa 3 táticas principais. A primeira é saquear a infraestrutura em Donbass. Minas de carvão e siderúrgicas que alimentavam a economia ucraniana foram tomadas e redirecionadas para servir indústrias russas. Instalações como a usina siderúrgica Yanakieva, antes um fornecedor-chave para a construção e exportação ucraniana, agora produzem materiais para a máquina militar russa. Em Zaporizhia, imagens de satélite revelaram um aumento acentuado nas operações de mineração de titânio. O destino são os fabricantes de armas russos, onde o titânio é usado em tudo, desde jatos de combate até revestimentos de mísseis. Depois há o mercado sombrio. Nem todos os recursos roubados da Ucrânia vão diretamente para a Rússia, muitos são lavados através de países terceiros. O carvão ucraniano, por exemplo, reaparece na Bielorrússia e na Síria. Até a China tem sido associada à compra de recursos extraídos de áreas ocupadas, especialmente metais raros. Enquanto esses materiais circulam discretamente em mercados obscuros, as exportações de energia percorrem uma rota de contrabando distinta. Um relatório da Organização das Nações Unidas de 2023 destacou que a produção de gás da Crimeia aumentou 300% desde a ocupação. Para abastecer a Rússia e ser vendido no exterior com rótulos falsificados, contornando sanções e ocultando sua origem. Mas talvez a ação mais descarada tenha sido a integração forçada. Em 2023, Moscou aprovou uma lei declarando os minerais ucranianos nas regiões ocupadas de Zaporizhia e Kherson como propriedade federal. Este manobra legal ao estilo russo permite que empresas russas extraiam e vendam esses minerais como parte da produção doméstica, contornando a fiscalização e desafios legais internacionais. Este saque sistemático transformou os territórios ocupados em combustível para a máquina de guerra da Rússia e uma ferida sangrenta para a Ucrânia. No entanto, Kyiv não está parada.
está lutando em duas frentes: militarmente, interrompendo as operações de extração russas, e economicamente, trabalhando para bloquear que os recursos roubados alcancem os mercados globais. No campo de batalha, a Ucrânia tem como alvo a infraestrutura-chave que facilita o saque russo. Em 2023 ataques a ferrovias próximas a Melitopol interromperam brevemente o transporte de minério de ferro roubado. A Ucrânia também se concentrou em atingir os centros logísticos nas áreas ocupadas, atacando depósitos de ferrovias e comboios de combustível que ajudam a mover matérias-primas para a Rússia. Embora esses esforços retardem a exploração, eles não conseguem parar completamente um inimigo que controla vastos territórios ricos em recursos. A Ucrânia pressiona diplomaticamente o Ocidente a intensificar sanções às exportações russas, principalmente carvão e metais, potencialmente oriundos de territórios ucranianos ocupados. Também estão em andamento esforços para apreender ativos do Estado russo, incluindo os 300 bilhões de dólares em fundos congelados do Banco Central Russo para financiar a reconstrução pós-guerra. Enquanto isso, Kyiv começou a testar a tecnologia de rastreamento blockchain para rastrear digitalmente minerais contrabandeados e revelar sua real origem. Uma tática de ponta para apertar o nó econômico na Rússia. Até agora, a Ucrânia aprendeu a dura verdade. Nem sempre é necessário possuir algo para que tenha valor. A Rússia pode estar acumulando carvão, gás e metais roubados, mas Kiev encontrou um tipo diferente de moeda, uma que não está enterrada no subsolo, mas negociada nas salas de conferência. Enquanto a Ucrânia luta para recuperar suas riquezas perdidas, ela garante que os recursos que ainda controla não fiquem ociosos. Se jogado corretamente, eles podem ser a chave para garantir o apoio ocidental a longo prazo e consolidar um suporte que sobreviva à própria guerra. Com recursos limitados, Gov trabalha para valorizar o que resta, oferecendo acesso, fechando acordos e se posicionando como um jogador-chave em um jogo onde não dita todas as regras. Nações ocidentais buscam garantir minerais críticos e reduzir a dependência da Rússia e da China, enquanto a Ucrânia explora suas reservas inexploradas para manter sua relevância. A última jogada é um acordo de alto risco com os Estados Unidos que pode redefinir seu futuro econômico e geopolítico. Em negociações, os Estados Unidos da América terão acesso preferencial às reservas de titânio, lítio e gás da Ucrânia em troca de financiamento, reconstrução e modernização de sua infraestrutura de mineração. O acordo depende de um fundo conjunto cogerido por Kiev e Washington, com 50% das receitas minerais estatais destinadas à reconstrução de regiões devastadas pela guerra. Para a Ucrânia, é clara a troca de participações de recursos de curto prazo pelo capital e tecnologia necessários para desbloquear todo o seu potencial. Mas o caminho deste acordo tem sido repleto de dificuldades. As propostas iniciais dos Estados Unidos da América exigiam amplo controle sobre as receitas de recursos, causando forte reação dos ucranianos relutantes em ceder soberania. E eu cito, isso não é caridade, é uma parceria. Fim da citação. Um dos negociadores afirmou anonimamente que não trocaremos uma forma de dependência por outra. Fim da citação. O compromisso, como está, vincula os investimentos dos Estados Unidos a medidas rigorosas de transparência e supervisão ucraniana, um delicado equilíbrio entre atrair capital estrangeiro e manter o controle. Notavelmente ausentes do acordo, no entanto, estão garantias de segurança explícitas. Enquanto os Estados Unidos da América enquadram o acordo como cooperação econômica, a Ucrânia vê seus recursos como inseparáveis de sua defesa. E, eu cito, cada tonelada de lítio que exportamos deve se traduzir em mísseis defendendo nossos céus. Isso é alegado por um conselheiro do setor energético ucraniano. Essa lacuna evidencia o maior desafio de Kyiv, persuadir os aliados de que apenas o apoio econômico não impedirá a agressão russa. Já a Europa busca sua própria diplomacia de recursos. A França negociou silenciosamente o acesso ao grafite e o urânio ucraniano, materiais-chave para seus setores nuclear e de defesa, por meio de joint ventures, em vez de modelos de compartilhamento de receita. Ao contrário da abordagem dos Estados Unidos da América, esses acordos priorizam as cadeias de suprimentos pós-guerra, refletindo a estratégia de longo prazo da Europa. No entanto, os riscos são abundantes. A superdependência nas exportações de recursos pode prender a Ucrânia em uma dinâmica colonial de troca de matérias-primas por produtos acabados. E sem garantias de segurança, até mesmo os acordos mais lucrativos deixam Kiev vulnerável. Alertou um diplomata europeu. Recursos por tempo, não paz. Os canhões da Rússia não se importam com contratos de lítio.
A riqueza subterrânea da Ucrânia continua sendo seu maior ativo e sua aposta mais arriscada. Os próximos meses, agora, após o acordo mineral assinado, testarão se os minerais podem fazer o que os mísseis sozinhos não conseguem forjar. Um futuro em que soberania e sobrevivência não estão mais em desacordo. Esta não é uma nova história, apenas um novo capítulo. Países ricos em recursos valiosos frequentemente estão à mercê daqueles que mais os necessitam. A questão agora é se a Ucrânia pode quebrar o ciclo ou se tornar apenas mais um conto de advertência. A história oferece à Ucrânia um aviso e um mapa de rota. No século XX, nações como a Bolívia e a República Democrática do Congo viram suas reservas de lítio e cobalto alimentarem indústrias estrangeiras, enquanto sua própria população permaneceu empobrecida. Hoje, os depósitos de titânio e lítio da Ucrânia, críticos para o espaço aéreo e a energia verde, colocaram-na no centro de um concurso geopolítico semelhante. Mas ao contrário das lutas por recursos do passado, a Coreia está entrando em negociações com uma maior consciência dos riscos. O acordo entre os Estados Unidos da América e a Ucrânia exemplifica essa tensão. Washington promete fundos para modernizar a mineração na Ucrânia, mas a questão não dita é: o país continuará sendo fonte de matérias-primas para as empresas de defesa ocidentais? Ou ela pode usar a parceria para desenvolver sua própria capacidade industrial? A resposta depende de se Kiev pode resistir à força gravitacional de um sistema global que relega estados ricos em recursos para a periferia das cadeias de valor. A guerra expôs uma verdade desconfortável. Controlar recursos significa pouco se você não pode processá-los por conta própria. A ocupação da Rússia em regiões-chave de mineração não apenas apreendeu matérias-primas, mas também cortou a Ucrânia de partes da cadeia global de suprimentos. Mas mesmo em território livre, o desafio continua. Com menos de 15% de seus minerais críticos refinados domesticamente, a Ucrânia ainda é forçada a exportar minério bruto apenas para comprá-lo de volta com um prêmio como produtos acabados. Os riscos são econômicos e estratégicos. Sem a capacidade de processar e fabricar em casa, a Ucrânia permanece vulnerável à mesma dependência que manteve outras nações ricas em recursos presas nos degraus inferiores da indústria global. E o impacto não é teórico, já está acontecendo no terreno. Pegue a planta metalúrgica Dnipro. Antes da guerra, processava titânio para empresas aeroespaciais da Europa. Mas após um ataque devastador em 2023, a Ucrânia não teve escolha. Exportou minério de titânio bruto, perdendo até 70% de sua receita potencial. Ou olhe para a indústria de grafite da Ucrânia. Investidores franceses entraram em uma joint venture, mas inicialmente estavam interessados apenas na extração. Não foi até Kiev reagir, exigindo tecnologia de refino no local, que o negócio começou a se voltar para o desenvolvimento industrial real. O poder global no século XXI não é mais medido apenas por quem controla os recursos, mas por quem controla os meios de transformá-los. A dominância da China no refino de terras raras, controlando até 90% da capacidade global, apesar de deter 35% das reservas, comprova esse paradigma. As nações ocidentais agora enfrentam uma escolha: replicar este modelo mantendo a Ucrânia como fornecedora ou interrompê-lo nutrindo um concorrente. Se a Ucrânia quer se libertar da armadilha dos recursos, ela tem que reescrever as regras do engajamento. Primeiro passo: pare de exportar matérias-primas, comece a produzir valor. Isso significa fazer parceria com a União Europeia para construir fábricas de hidróxido de lítio, para que a Ucrânia não apenas mine o lítio, mas também o refine, excluindo a China da equação. Segundo passo: associe o investimento estrangeiro ao real crescimento industrial. Quando os Estados Unidos da América apoiam um acordo de titânio, a Ucrânia não deve apenas entregar os direitos de mineração. Esses acordos devem incluir condições como financiar pesquisa, desenvolvimento local e capacitar trabalhadores ucranianos. O terceiro passo é alavancar recursos para adentrar indústrias de alta tecnologia. Imagine isso: a Ucrânia fornece as matérias-primas para os fabricantes de baterias da Alemanha, mas apenas se eles estabelecerem produção na Ucrânia. Isso não é apenas vender minerais, é negociar um lugar à mesa. A estratégia de recursos da Europa, antes focada na estabilidade a longo prazo, agora enfrenta um teste mais urgente. As nações ocidentais devem decidir apoiar o crescimento industrial da Ucrânia, mesmo que isso custe prejudicar suas próprias indústrias, ou deixá-la presa nas exportações de matérias-primas, reforçando a instabilidade global.
Como disse um negociador ucraniano durante as conversas sobre o titânio dos Estados Unidos da América, não estamos apenas discutindo percentagens, estamos lutando pelo lugar da Ucrânia na economia global, a chance de participar da próxima revolução industrial, não apenas fornecer suas matérias-primas. A luta da Ucrânia não é somente sobre sobreviver à guerra, mas também sobre reescrever as regras mais antigas da política global. Aquele em que os ricos e poderosos dividem os fracos por seus recursos. Imagine um mundo onde os minerais de um país não o condenam à exploração, mas alimentam sua ascensão. Essa é a aposta de Kiev, apostando que titânio e lítio podem comprar não apenas armas, mas um lugar à mesa onde o futuro é decidido. O pulo do gato é que os minerais que poderiam reconstruir a Ucrânia também podem prendê-la em um jogo manipulado por terceiros. Cada tonelada de lítio enviada para o Ocidente, cada acordo de gás assinado, faz uma pergunta silenciosa. Quem realmente ganha? A nação que se reconstrói ou a maquinaria global que lucra com sua dor? Quando a poeira baixar, os recursos da Ucrânia serão lembrados como a chave para sua liberdade ou apenas mais um motivo? O mundo nunca parou de lutar por isso. Esta foi minha análise aprofundada sobre a riqueza mineral ucraniana. Agradeço por assistirem e confiarem seu tempo a mim, amigos. Se você gosta do acesso antecipado que obtém como membro, saiba que pode se tornar um caso ainda não seja. Se você se inscrever, custa apenas 99 centavos. Então inscreva-se no canal no YouTube. E aos sábados, 4 vezes por mês, você receberá esses aprofundamentos sobre tópicos da guerra ucraniana. Vejo vocês nas assinaturas, meus amigos. Até o meu próximo vídeo. Slavo Cringe. Tchau, tchau.